ela tem muitas chaves, ela tem muitas chaves para mim, para a sua vida. Eu fui altamente ministrado pelo Senhor e continuo sendo. O tema dessa mensagem vai aparecer aqui no telão. É assim que eu luto as minhas guerras. Enfrentamos as nossas batalhas de frente. Eu tenho certeza que essa palavra, ela surgiu na sexta-feira, quando eu estava dando o gabinete aqui, entre um intervalo e outro. Eu comecei a ouvir aquela música que quem canta, não sei se é o Gabriel Guedes. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Né? Parece que eu estou cercado, mas na verdade o Senhor é quem tem me guardado. Você crê nisso? Porque todos nós enfrentamos guerras, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades. Já vá abrindo aí a sua Bíblia, 2 Reis capítulo 6, por favor. Todos nós enfrentamos batalhas. A grande questão não é a intensidade da batalha que você está enfrentando. A questão não é a intensidade da batalha, porque a batalha existe. A questão é como está o meu coração diante das batalhas que eu estou enfrentando. Como está o meu coração? Como está o seu coração? Porque eu já disse esse versículo. Provérbios vai dizer o seguinte: se no dia da angústia o seu coração estiver fraco, a sua força será pequena. Se no dia da angústia o seu coração se mantiver fraco, a sua força, ela é o quê? Ela é pequena. Todos nós passamos por esse nível de luta, por esse nível de batalha, todos nós passamos. Agora eu tenho que entender o que está por trás dessas batalhas. Veja bem, você lembra da passagem, até quem não é crente conhece a passagem bíblica histórica de Davi e Golias. Se você ler a história, você vai ver que durante 40 dias, Golias ele fica, ali chega diante, em um monte estava o exército de Israel, no outro monte o exército filisteu, e Golias ele passa 40 dias afrontando o exército de Deus vivo. E a Bíblia nos diz que o coração de Saul, o coração dos soldados, eles estavam ali altamente angustiados. E ali chega Davi, um menino, que foi levar queijo e foi levar pão para o capitão do pilotão dos seus irmãos, também uma provisão para os seus irmãos. E ali chega Davi, e ali Davi escuta aquilo que está acontecendo, e ali Davi fica sabendo, ele se propõe a lutar com Golias. Você conhece essa história? Querido, quando Golias ele olha para Davi, ele vai xingar Davi. Ele diz: você acha que eu sou um cachorro para você vir para cima de mim com um pedaço de pau e pedra? Aí Davi disse: não, senhor, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo o Senhor me dará a vitória, e a tua cabeça, velho, eu vou cortar a tua cabeça, tu vai ver. Davi estava ali não somente com o sangue no olho, mas ele estava ali, de posse de uma provisão de Deus, de posse de uma palavra de vitória que o Senhor já tinha colocado no coração dele. Golias, quando vai enfrentar Davi, preste atenção nisso, ele não estava apenas enfrentando um menino, como foi até mesmo desprezado pelo seu irmão mais velho, Eliabe. A luta que Davi estava enfrentando naquela hora, Davi não estava lutando apenas contra o pequeno, o Golias não estava lutando contra o pequeno Davi, não. Aí havia algo espiritual. Golias estava lutando contra o futuro rei de Israel. Golias estava lutando com Davi, o futuro rei de Israel. Você tem que entender uma coisa nessa noite. As lutas que você enfrenta não é porque você está agora, é porque algo maior de Deus está para acontecer na sua vida. E o inimigo está fazendo de tudo para que você não seja abençoado. Não era contra Davi, era contra o futuro rei de Israel. Mas o Senhor lutou por ele, aleluia. O Senhor lutou por ele, aleluia. Ele seria o futuro rei de Israel, o grande rei Davi. E eu estou aqui nessa noite para dizer, como profeta de Deus, como homem de Deus: ei, levante a sua cabeça em meio a essas lutas. Levante a sua cabeça em meio a essas lutas, porque quem luta por você é o nosso Deus. Quem vai à nossa frente é o Senhor. Quem está conosco em todo tempo é o Deus de Israel, o general de guerra que nunca perdeu e nem perderá nenhuma batalha. Aleluia, aleluia. Deus te chamou para que você possa enfrentar as suas guerras de frente, as suas batalhas de frente. Diga assim comigo se você crê: Deus me chamou para enfrentar
as minhas batalhas de frente. É verdade. As batalhas existem, os problemas eles existem. A batalha ela é eminente, mas nós não podemos esmorecer, por isso que é daqui para fora. Somos enviados. Você vai ser enviado para grandes batalhas nessa semana, empoderado pela palavra de Deus nesse lugar, para que Deus possa te dar vitória. Você vai sair daqui dessa noite mais uma vez cheio da palavra, para uma semana de vitórias. Aleluia! Preste atenção, eu falei que aquela luta não era contra o pequeno Davi, não, era contra o futuro rei de Israel. Existe uma luta contra aquilo que nós iremos nos tornar, ou contra aquilo que nós seremos, ou contra aquilo que nós vamos receber de Deus. Existe uma luta para que isso não aconteça. É por isso que o texto base da nossa lição está lá em 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6, você já está com a sua Bíblia aberta, que eu já pedi para abrir. 2 Reis capítulo 6, daqui a pouco eu vou passar o contexto para você. O primeiro versículo do capítulo 6 de 2 Reis diz assim, vai aparecer aqui: o rei da Síria fez guerra contra Israel. Você tem que entender isso nessa palavra. O rei da Síria fez guerra contra Israel. Deixa a sua Bíblia aberta. Você tem que entender que uma grande batalha estava para ser travada entre um numeroso exército sírio contra Israel. E se você ler todo o contexto, se você ler todo o texto, você vai ver que toda emboscada que o exército sírio, que o exército de Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele montava contra Israel, o Senhor revelava a Elias, e Elias dizia ao rei de Israel, que nessa época era um camarada chamado Jorão, era um cara que não era temente a Deus como deveria ser, filho também de Acabe e de Jeza, né? Era Jorão que estava reinando, mas o Senhor revelava a Elias onde estavam as emboscadas dos sírios. Onde estavam as emboscadas. E o que era que aconteceu? E o texto vai dizer que não poucas vezes Deus deu livramento ao exército de Israel. Você vai entender e você vai ler isso com a leitura muito simples e muito direta. O Senhor revelava a Eliseu os planos do inimigo. E aí o rei da Síria vai dizer assim: não é possível, toda emboscada que nós montamos, eles não caem, tem alguém me traindo. Aí Ben-Hadad vai dizer assim: agora eu quero saber quem é que não está comigo. Agora eu quero que vocês vejam quem é que está entregando os nossos planos para o inimigo. Aí alguém se levanta e diz: rei, é o seguinte, ninguém está traindo o Senhor. Ninguém está traindo o Senhor. É porque existe um homem de Deus, um tal de profeta chamado Eliseu, lá em Dotã, e que tudo aquilo, até aquilo que o Senhor fala no seu quarto, aquilo que está montado no seu acampamento, no seu quarto do acampamento, aquilo que o Senhor conversa mais baixo, o Senhor deles revela ao profeta deles, e eles não caem nas nossas emboscadas. Olha que Deus a gente serve, irmãos. Olha que Deus a gente serve. Não cai nas nossas emboscadas. Não tem ninguém traído. O que tem é uma revelação de Deus. O que tem é uma revelação de Deus. E aí aquele homem perverso, Ben-Hadad, diz assim: tem um profeta lá, vamos mandar buscar esse profeta, que acabou agora o que eles tinham, a carta na manga deles. Mandou um grande destacamento para uma cidade chamada Dotã. Era uma cidade que ficava numa montanha. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre Dotã, uma cidade que tinha reservas de água, tinha poços, né? Veja bem, vai buscar, vai prender Eliseu. E o texto que você vai ler quando chegar em casa, vai dizer que de manhã, logo cedo, o exército sírio já havia cercado toda a cidade. E o moço do profeta, o ajudante do profeta Eliseu, quando abriu as portas da casa de Eliseu, de manhã logo cedo, que ele enxerga o exército sírio com um grande poder, cercando a cidade. Ele vai dar um grito, dizer: ai meu Deus, misericórdia, meu Deus, e agora, o que é que vai ser da gente? E Eliseu está de boa, meu irmão, fico imaginando essa cena. Eliseu já vendo os exércitos do Sírio cercando toda a cidade. E aí Eliseu diz assim: não temas,
não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia. O moço do profeta diz assim: nossa, eu só estou enxergando o exército inimigo. Aí ele diz assim: não temas, porque eu estou enxergando o exército inimigo, mas eu também estou enxergando do que o que está conosco é muito maior, é muito mais poderoso do que o exército sírio, porque o exército do Deus vivo é o exército do Senhor. Aleluia. E aí Eliseu diz assim: pai, abre os olhos dele, para que ele possa enxergar o que eu estou enxergando. Abre os olhos. E ali os olhos espirituais daquele homem aberto, ele pode enxergar ali os cavalos, os cavaleiros do Senhor, o cavalo de fogo cercando o exército sírio. Muito maior, muito mais poderoso. Aleluia. Querido, entenda bem uma coisa: o Pai, nosso Deus, está te fazendo ver um propósito glorioso nessa guerra que você está enfrentando. Você tem que olhar com os olhos espirituais essa guerra no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, onde quer que você esteja ou o que você está vivendo. Essa guerra não é para destruir você. Eu declaro em nome de Jesus que você vai sair mais forte dessa guerra, vai sair mais vitorioso, vai sair mais próspero dessa guerra. Você vai sair mais abundante, mais cheio de Deus, porque nessa batalha o Senhor está conosco. Aleluia. Quem sabe você não entende, que pode não saber que no contexto Israel aqui estava dividido: rei do norte e rei do sul. E como eu acabei de falar, eles eram profeta, e o rei era um camarada chamado Jorão. Jorão não seguia a lei do Senhor, mas tinha uma voz profética em Israel. Tinha uma voz que discernia aquilo que Deus falava no coração do homem de Deus, Eliseu. E Eliseu falava o povo, e falava até o rei. E o rei ouvia a voz do profeta. Querido, guarde bem uma coisa, guarde bem esses 2 versículos que vão aparecer agora. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Crede nessa palavra que está sendo ministrada aqui desse púlpito. Querido, em nome de Jesus, guarde bem isso. Nós somos enviados para mudar realidades. Você está sendo enviado para uma semana, para você mudar realidades de posse dessa palavra que eu estou ministrando ao seu coração. Nesse lugar há profetas de Deus, nesse lugar há um homem de Deus, nesse lugar há um profeta de Deus. Nesse lugar a palavra de Deus. Não havendo profecia, o povo perece, mas nesse lugar tem profecia bíblica, tem palavra de Deus para a sua vida. Tem aquilo que nós precisamos para enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades. Querido, em nome de Jesus, receba essa palavra de coração aberto. Aleluia. Porque diga assim: onde tem palavra, diga assim, mais baixinho, Igor, mais baixinho um pouquinho, por favor. Diga assim: onde tem palavra, não faltará alimento. Amém. Essa é uma casa de profetas, irmão. Essa é uma casa onde nós mudamos realidades de Maceió, de Alagoas, do Brasil. Nós vamos mudar a realidade do nosso estado. Nós vamos mudar a realidade do nosso estado. Nós vamos decidir futuros. O futuro da sua empresa vai ser decidido com a palavra de Deus no seu coração e na ponta da sua língua. O futuro da sua família está sendo decidido com a palavra de Deus no seu coração e na ponta dos seus dedos. Aleluia. Eu creio nisso, irmão. Um dos sentidos da palavra eclésia, o principal é enviados para fora, mas também é aquele que são enviados para fora para mudar realidades. Não é sem propósito. Não é sem propósito. Nada é sem propósito. Até as nossas guerras. Como era o nome do rei da Síria? Eu acabei de falar, diga assim, Ben-Hadad. Era o cara que estava lá, o rei da Síria. Você tem que entender algo, você tem que entender um negócio. Ben-Hadad era o nome do camarada que fez guerra contra Israel. B-E-M, aqui B-E-N na verdade na escrita. Ben significa no hebraico filho homem de. Você entendeu qual é o significado? Filho homem de. Hadad é um deus babilônico que significa Deus da tempestade.
que significa Deus das tempestades. Então você tem que entender que a luta de Israel não era contra o exército sírio, não. A luta de Israel era contra o Deus do filho da tempestade. Você está entendendo? Era contra o filho da tempestade. Toda luta que eu e que você nós travamos tem um caráter espiritual. A guerra que o povo estava travando era contra o filho da tempestade. Eu tenho que trazer algo para você, algo maravilhoso, porque, ai meu Deus do céu, por mais que seja tão pesada, por mais que seja tão forte a tempestade que eu e você, nós estamos vivendo, toda tempestade passa. Diga assim, toda tempestade passa. Pronto, você tem que entender isso, que toda tempestade passa, aleluia. Aí você tem que entender o seguinte: toda tempestade passa. O que é uma tempestade? Tem um desenho aqui. Aí eu fui para meteorologia, aquele negócio que dá não só a previsão do tempo. Você tem que entender uma coisa, que toda tempestade é formada por nuvens mais altas carregadas de energia, o quê? Diga assim, positivas. Nuvens mais altas carregadas de energia positiva. E existem nuvens mais baixas carregadas de energia, o quê? Negativa. Então toda luta, toda tempestade é uma luta do positivo contra o negativo. Quando o negativo e o positivo eles se encontram, existe o quê? Uma tempestade. Toda batalha que nós enfrentamos é porque Deus, Ele é bom, Ele é o Pai das luzes e Ele está enviando bênçãos para mim e para você. Mas existe um mundo espiritual que está impedindo muitas vezes das bênçãos de Deus chegar na minha e na sua vida. Aí quando elas se chocam, sabe o que acontece na nossa vida? Bufo, tempestade. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus vitorioso. Então toda tempestade não dura para sempre. Nós venceremos porque Deus luta por nós. E tudo que é de bom, tudo que é positivo da parte do Senhor chegará na minha e na sua vida. A gente tem que entender isso. Você tem que sair daqui entendendo isso. É algo profético, é algo da parte de Deus. Existe uma forte oposição negativa àquilo que é positivo, àquilo que é de Deus. Por isso que as tempestades se manifestam. Por isso que as tempestades chegam. Isaías 55:9 vai dizer assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Então, as tempestades estão acontecendo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Em nome de Jesus, Ben-Hadad na sua vida começa a ser vencido hoje. Ben-Hadad na sua vida começa a ser vencido hoje. O filho da tempestade ou qualquer tempestade começa a ser vencido hoje. Quem toma posse disso? Quem toma posse disso em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Então você entende que é uma luta espiritual que Israel estava travando. Você entende o que você passa é uma luta espiritual. Mas diante das lutas, quando existe o profético, quando existe a palavra, eu sou munido daquilo que eu preciso para enfrentar as lutas e vencer as lutas. De enfrentar as tempestades e vencer as tempestades. Quem diz amém por isso? Aí em 2 Reis capítulo 6 tem princípios para mim e para você. Como é que eu posso vencer as minhas guerras, pastor? Como é que eu posso vencer as minhas guerras de acordo com o texto da palavra? Guarde bem isso. Primeiro, tire foto, anote, meu irmão, guarda essa mensagem, velho. Guarda essa mensagem porque as chaves na vida de pessoas estão virando hoje. Guarda esses princípios e medita nele durante a semana. O primeiro princípio para você, sabe qual é? Existem estratégias que só o profético pode te dar. Diga assim, existem estratégias que só o profético pode me dar. Deus falava a Eliseu, que falava a Jorão, e Deus dava livramento para o exército de Israel. A estratégia antes vinha de onde? Do alto. Igreja El Shaddai, você que nos visita nessa noite, entenda bem algo que eu estou ministrando sobre a sua vida. Quem sabe você está na igreja há tanto tempo, mas você ainda não entendeu o que é o profético de Deus. Você não sabe nem aquilo que eu estou falando.
Você acha que o profético é alguém dizer assim: eis que te digo, fulano, assim, assim a chave, receba. Não, isso não é o profético. Não confunda as coisas. Esse profético aqui é o dom de profecia, 1 Coríntios capítulo 14, que todo crente tem que buscar e todo crente tem que aperfeiçoar o dom da profecia. Sabe qual é o dom da profecia que eu estou falando para você? Não é simplesmente você falar, querido, o profético, guarde bem isso. É você conhecer o coração de Deus, você conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Lendo um dos livros do pastor Charles Benz, ele vai dizer o seguinte: profético, esse profético, guarde isso, é a habilidade de conhecer o que está disponível no coração de Deus para o futuro. Meu irmão, isso é muito profundo. Conhecer o que está no coração de Deus para o futuro. Conhecer o que está no coração de Deus para amanhã. Claro, era o que acontecia com Eliseu. Ó, amanhã vai ter uma emboscada na rua tal, não passa com o exército por lá, senão vai ter morte. E o exército não passava, não tinha morte. Por quê? Porque Deus falava. Agora, por que Deus falava com Eliseu? Era só porque ele era o profeta, porque ele era um homem escolhido por Deus? Não, porque Eliseu tinha intimidade com Deus. É isso que eu estou trazendo para você nessa noite. Existem ferramentas, existem estratégias que Deus vai dar para você. Sabe onde? No seu secreto com Deus. Quem pegou essa chave? 1 Coríntios 1,14 vai dizer o seguinte: olha, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Paulo vai dizer o quê? Principalmente aperfeiçoem o relacionamento que vocês têm com Deus Pai através de Cristo Jesus. Tem estratégias, tem caminhos que Deus vai mostrar para você percorrer, que é quando você estiver no seu momento com Deus, orando, ou até mesmo depois de você tiver orado, jejuado, você está no seu trabalho e vai vir aquela ideia, vai vir aquela ideia que vai mudar a sua vida, vai vir aquela ideia que vai deixar você rico mesmo de dinheiro. Não é só da graça não, é financeiro também. Uma ideia de Deus. Eu declaro novas ideias para o povo da igreja El Shaddai em nome de Jesus. Eu declaro isso. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você vai prosperar, velho. Você vai prosperar. Eu estou falando aqui do financeiro. Tinham 2 jovens na Califórnia que estavam passando um aperto financeiro terrível. Moravam num apartamento, cada um tinha um quarto, tinha outro quarto. E aí diz a história, né? Não é tradição, diz a história que um deles até era cristão. Aí orou, aí ia ter um evento na cidade, os hotéis estavam lotados. Aí eles disseram assim: rapaz, a gente tem um quarto, vamos anunciar na rede social que a gente tem um quarto disponível para alugar, a gente tem um colchão inflável, a gente vai dar um café da manhã, a gente vai cobrar uma diária. A partir daí nasceu um negócio milionário que você sabe, chamado, sabe o quê? Airbnb. Aí nasceu. Eu declaro em nome de Jesus ideias semelhantes para você, irmão, em nome de Jesus. Porque Deus que vai direcionar, Deus que vai guiar. É o profeta, que é uma estratégia, é algo que vem do coração de Deus. Quem diz amém por isso? Pastor, tudo bem, eu estou entendendo. Primeira coisa é isso, vai vir estratégia de Deus no profético, no meu relacionamento com Ele. E o que mais? O que é que eu posso fazer para vencer as minhas guerras? Escute, guarde isso. O escape virá até você. Por isso, não saia da sua posição. Guarde a sua posição, o escape vai chegar. As coisas vão mudar, mas esteja no lugar onde o Senhor te plantou. Esteja no lugar onde o Senhor te plantou. Onde era que Eliseu estava? Diga assim, em Dotã. Diga com vontade, se você está aqui, diga assim, em Dotã. Dotã. Como já diz o texto, se você prestar atenção na interpretação, era uma cidade montanhosa. Além de uma cidade que era cercada de montanhas, como eu disse agora há pouco, tinha água nessa cidade, tinha cisternas. Tinha uma grande área fértil. Era uma terra fértil. Filho de Deus, você que está aqui, a fertilidade do Senhor está sobre você.
A fertilidade do Senhor está sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o local, tem a ver com o coração. Diga assim: a prosperidade que Deus tem para mim não tem nada a ver com o local, tem a ver com o meu coração. Tem a ver com o seu coração. Quem sabe você já pensou em algum momento da sua vida: vou pegar tudo, vou embora para os Estados Unidos, porque lá eu vou prosperar. Eu vou para Portugal, eu vou para a Europa, eu vou para o Canadá, que tem pouca gente. Eu vou para a Austrália, aqui não tem nada. Aqui não dá nada, aqui não tem nada. Oxe, Alagoas, eu disse que aqui é um lugar de profetas e nós enviamos pessoas para mudar realidades. E nós já declaramos que a realidade do nosso estado, da nossa cidade está mudando. Nós vamos crescer, nós vamos prosperar. Alagoas vai deixar de ser um estado pobre, vai ser um estado rico. Sabe por quê? Porque tem um povo de Deus que clama pelo Senhor nesse lugar. Aleluia! Diga assim: a prosperidade, a fertilidade tem a ver com o meu coração. E eu provo para você na Bíblia. Isaac prosperou onde? Gênesis 22. Sabe onde? No vale de Gerar. Sabe o que era Gerar? Deserto. Mas Isaac não prosperou só no deserto, prosperou no vale, olha, mais abaixo. Isaac vai plantar e vai colher 100. Sabe onde? No deserto. No deserto, no lugar onde as pessoas dizem: oxe, aí nesse ponto não dá nada não, nada pega nesse ponto. Oxe, meu irmão, é meu. Vai pegar, vai dar certo, porque aquele que está em mim é muito maior do que as potestades que estão fechando os olhos do povo nesse lugar. Aquele que está em mim é muito maior, aleluia. Tem a ver com o seu coração, tem a ver com você estar ligado com Deus. Isaac prospera em Gerar, sabe por quê? Porque ele manteve a obediência a Deus. Quando você é obediente, Deus te abençoa. Quando você cumpre princípios da palavra, Deus te abençoa. Quando você honra a Deus, Deus te abençoa. José, já como governador do Egito, mas a terra passava pela maior fome que já existiu na história até aquele tempo. Sabe o que José fez? Fez Faraó ficar bitrilionário, quadrilionário, nem se existe essa palavra. Porque diante da seca, diante de tudo, José fez o Faraó enriquecer. Sabe por quê? Porque José não negociou os princípios basilares da sua fé. Lá atrás, ele honrou a Deus. Lá na frente, Deus vai honrar José. Aleluia. Mantenha a posição, querido. Deus te plantou aqui nesse lugar, querido. Fique aqui, escuta essa palavra. Deus vai mudar a sua vida. Deus está mudando a sua história. Aleluia. Tem muita gente que pensa que se mudar de lugar, se mudar, a geografia muda. Não, diga assim: não. Eu que mudo a geografia. Os filhos de Deus são quem mudam a geografia. Os filhos de Deus é quem carregam a prosperidade. Os filhos de Deus é quem carregam a fertilidade. São os filhos de Deus. E eu mostro para você na Bíblia, porque a palavra vai dizer, sabe o quê? Que no deserto a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Glória a Deus. Onde o povo de Deus, onde os filhos de Deus chegam, chega a prosperidade, velho. Chega a abundância. Eu declaro isso em nome de Jesus mais uma vez sobre a sua vida. Chega a abundância. A geografia muda, filho. A geografia muda, filho. O deserto floresce, filho. No deserto, a areia abrasadora se tornará um lago. Nossa! A areia se tornará um lago. A terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerá a relva e o junco e o papiro. Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra, irmão? Deus, tem realidade mudando. Tem realidade mudando nessa noite. A minha está mudando, a sua está mudando, porque estamos de posse dessa palavra.
Salmo 92 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Não é do, é no Líbano. Que estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Aleluia. Não abandone a sua posição. Eliseu ficou lá. Nos olhos naturais, o grande exército estava sitiado, estava sitiando a cidade. Mas ele permaneceu lá. Tem coisas que só o profético vão trazer direção. Eu tenho que plantar posição no lugar onde Deus me colocou. Terceiro, honre o lugar onde você está plantado. Honre o lugar no qual você está plantado. Sabe por quê? Porque você não espere prosperar. Não espere colher bons frutos numa terra no qual você, quem sabe, está desonrando. Não tem como. Não espere. Não espere colher bons frutos do lugar onde você está recebendo, mas infelizmente você está desonrando. Você quer ver? Na Bíblia. Você conhece a história que está descrita no livro de Números, no capítulo 13. Deixa eu ser mais específico. Números 13 vai falar quando Deus ele manda Moisés separar 12 príncipes de cada tribo, 12 espias, para irem olhar a terra prometida e trazer as notícias da terra. 12 homens foram enviados, 12, mas somente 2 voltaram com boas notícias, com bom relatório da terra. Quem eram esses 2? Diga o nome dele, diga assim: Josué e Caleb. Olha aí. Dos 12, quantos possuíram a terra? 2. Somente Josué e Caleb. Daquela geração toda, só quem possuiu a terra foi Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na terra. Nenhum dos outros espias entraram na terra que viram que aquela terra era boa. Sabe por quê? Porque só tem legitimidade para possuir dos frutos da terra quem honra a terra. Ficou bonita, vou a frase de Instagram aí, viu, pessoal da mídia. Só tem legitimidade para possuir a terra aqueles que honram a terra. Só tem legitimidade de tomar posse da palavra quem tem fé no coração. E quantos tem fé no coração aqui? Aleluia! Mesmo que a fé seja do tamanho do grão de mostarda. Quem é esse? Sou eu, irmão. Quem é mais? Quem me acompanha? Fé do tamanho do grão de mostarda. Nossa, glória a Deus! Só tem legitimidade para tomar posse dessa palavra quem honra, querido, esse lugar. Quem honra a pessoa do pastor Múcio. Quem me honra. Quem honra os outros que passam aqui nesse altar. Eu honro esse lugar com as minhas posses. Eu honro com as minhas orações. Eu honro com a minha boa palavra. Eu honro esse lugar, sabe por quê? Porque daqui eu sou enviado. Porque daqui eu recebo palavras proféticas. Porque daqui eu tenho visto Deus trabalhar na minha vida, na vida da minha família, me abençoar grandemente. Eu honro esse lugar. São 31 anos aqui falando especificamente dessa igreja. E agora em 25 de dezembro, 32. Aleluia! Me diga uma coisa, a terra precisava mudar? Ou era a visão dos 10 espias? O que você acha? Diga assim, a visão. Porque muitas vezes o que precisa mudar não é o lugar onde estou, mas sim a visão que você está tendo da terra. Outra frase boa, viu? Se liga aí, meu. Às vezes o que tem que mudar é a visão que você está tendo. Nossa, eu tenho visão negativa do seu trabalho. Não dá para nada, salário ruim, pastor. Oxe, demora para chegar, o ônibus chega, olha, pense. Patrão ruim. Comida ruim que eu tenho em casa, todo dia é cuscuz com ovo. Mas quem ama cuscuz aqui, irmão? Oh. E se for aquela carne do sol de prima? Vamos voltar, volta? Senão o povo já estava no manto, irmão. Aí é. Reclama de tudo. Reclama de tudo.
Reclama da mulher, reclama da família, reclama de... Meu irmão, pare em nome de Jesus, mude a sua visão. Deus tem te abençoado e vai te abençoar mais. O que tem que mudar não é a geografia, não. O que tem que mudar é o que está no meu coração. O que tem que mudar é a minha visão. Lembra que eu já disse para você sobre Dotã? Dotã, uma cidade fértil, uma cidade que tinha várias cisternas, um lugar que tinha água. Até os dias de hoje, Dotã é conhecido como um lugar de fontes de água e fornece água para regiões circunvizinhas. Entenda bem, querido, entenda bem em nome de Jesus. A menos que exista uma direção clara, um movimento claro dos céus sobre a sua vida, não saia da sua posição, não saia do lugar onde você está. A menos que Deus ordene. Esse lugar aqui nessa noite é um lugar de cisternas do céu. É um lugar de poços do céu, um lugar de água do céu que está sendo derramada abundante sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós estamos sendo abastecidos por essa palavra. Essa semana promete, irmãos. Essa semana promete. Essa semana promete para a gente. Tudo bem, o profético, honrar o lugar. Tem mais outra? Tem, irmão. Transforme pela fé. Olha, eu vou começar a fechar essa palavra. Transforme pela fé o lugar de traição, de dores, em lugar de bênção. Eu estou pregando para pessoas aqui que precisam transformar o seu coração pela fé. Deixar um coração ferido, deixar esse coração ferido ser tratado por Jesus. Muitas vezes abandonar de vez a terra de sequidão e caminhar para a terra de bênção, e caminhar para a terra onde Deus tem algo maior para você. Eu já falei para você que Dotã era um lugar o quê? De água, um lugar montanhoso, fertilidade. Eu não falei para você isso? Falei para você? Mas se você volta para Gênesis capítulo 37. Quem conhece o que está escrito em Gênesis 37? Começa a história de quem? Diga assim, de José. Gênesis 37 começa a história de José. Quando Jacó diz para José: vai lá ver o que teus irmãos estão aprontando. A ordem era que os irmãos dele estivessem em Siquém. José sai, chega em Siquém, não encontra nada nem ninguém. Aí encontra um homem errante no caminho. Aí José pergunta àquele homem: vocês viram uns caras aí com as ovelhas assim, um bocado, uns 11, um bocado de ovelha, estavam aqui em Siquém. Aí o cara diz assim: eles estavam em Siquém, mas agora eles estão em Dotã. Pegou já? Dotã foi o lugar onde José foi vendido para os ismaelitas pelos seus irmãos. Meu Deus do céu. Dotã foi o lugar onde José foi vendido. Um lugar fértil, antes tinha sido um lugar de traição. Foi um lugar de dores para José. Foi um lugar onde algo terrível aconteceu na vida daquele homem. Sabe onde foi? Em Dotã. Em Dotã. Uma história está entrando no meio da outra, pastor. Você começou falando sobre Ben-Hadad, começou falando sobre Eliseu. Mas o local é Dotã. O local é o mesmo, a história se entrelaça. Dotã é um lugar de traição. Dotã é um lugar de dor. Mas se você conhece o final da história de José, no final, Deus transformou o mal em bem, fazendo José prosperar no Egito e salvar todo o povo, aleluia. Por isso que Dotã, meu irmão, está sendo renomeado mais uma vez nessa noite, de um lugar de traição para um lugar de bênção, de um lugar de dores para um lugar de provisão sobrenatural, aleluia. Quem sabe você tem no seu coração um lugarzinho chamado Dotã.
Eu tenho certeza que eu falo para pessoas, para dezenas de pessoas que têm dores, amarguras no seu coração nessa noite. Eu tenho certeza disso, não tem como não ter, é óbvio. Eu falo para pessoas aqui que carregam dores no seu coração. Quando você olha para esse Dothan, você lembra das decepções. Quando você olha para trás, você lembra das dores que você passou. Eu tenho mais uma palavra para dizer para você, querido. E é para quem crê, meu irmão. Isso daqui é para quem crê. Deus está tornando esse mal nessa noite. A chave está virando. E Deus está tornando esse mal em bênção. Aleluia. Deus está tirando o lugar de traição e transformando em um lugar de provisão. Aleluia. Querido, o nosso Deus é maior. Não importa quantos sejam os inimigos, o nosso Deus é maior. Não importa o tamanho da dor, Jesus é a cura. Não importa o tamanho da traição, Jesus, ele permanece fiel, ele é um amigo fiel sempre. Vamos mudar a nossa visão, vamos mudar a nossa visão. Tem gente que fica olhando, pastor, mas quando o diabo caiu do céu, ele levou 1/3 dos anjos. Levou 1/3, tudo bem, levou 1, ficaram quantos? 2/3. Ficaram mais anjos do que foram embora os anjos que tornaram o cão. Então eu não olho para 1/3, eu vou olhar para 2/3. Eu não vou olhar para 1/3, eu vou olhar para 2/3, eu vou olhar para 2, eu vou olhar para o meu Deus que é maior. Eu não vou ficar remoendo a dor, eu vou caminhar, porque a caminhada é longa, eu vou ser tratado pelo Senhor, eu vou levantar, eu vou comer esse pão, eu vou tomar essa água e vou caminhar, assim como Elias caminhou. Levanta, come, bebe, porque a caminhada ainda é longa, aleluia. Não se impressione com o tamanho da dor. Não se impressione com o tamanho do Golias. Não se impressione com o tamanho do exército de Ben-Hadad. Não se impressione com nada disso. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que você luta as suas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É a música, vai ser a música. Glória a Deus. E por último, irmão, sabe o que é que você tem que fazer? Ore, velho. Fechou aqui. Para que você possa enfrentar suas batalhas de frente, você tem que orar. Você tem que orar. Você tem que orar. Irmãos, tivemos nessa última semana a nossa alvorada de oração dos homens El Shaddai. Sabe quantos homens tinham aqui? 4. Glória a Deus. Eu e mais 3. Mas eu declaro que vamos voltar a ter 50 homens, 100 homens orando aqui de manhã cedo. Pelas suas famílias, pelo seu trabalho, pela saúde, pela nossa igreja. Irmãos, ore. A oração vai ofuscar a visão do inimigo, aleluia. Se tem algo que deixa o inimigo louco, sabe o que é? É crente que ora. É crente que ora. Há um poder sobrenatural quando concordamos em algum assunto aqui na terra. É por isso que Jesus disse assim: aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Bota o versículo, meu filho, em nome de Jesus, bota. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. É por isso que a gente aqui está orando em concordância, que nós vamos prosperar, que nós vamos vencer, que todo lugar de dor será transformado em um lugar próspero, que todo lugar de traição será transformado em um lugar fértil. É por isso que nós estamos ligando na terra, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, que é o nome de Jesus. Ore. Está em batalha? Ore. Venceu a batalha? Ore. Está enfrentando nada, está na bonança? Ore. Está na prova? Ore. Todo tempo. Vamos parar desse, irmão, orar uns pelos outros é bíblico. Mas tem gente que entrou no automático: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Não, filho.
Existe algo muito lindo, sobrenatural, algo de Deus, quando um filho do pai fecha a porta do quarto, dobra o seu joelho, ou cai no chão, ou deita na cama, mas ora a Deus em nome de Jesus. Existe algo de Deus demais. Mas na hora da gente orar, para me fechar tudo isso, se você ler a história, você vai ver que nenhum homem do exército de Ben-Hadad nessa história foi morto. Você vai ver. Foi morto. Nenhum homem foi morto. Eles foram levados a Samaria. O rei Jorão perguntou se era para matar tudinho aquela tropa. Não. Aí Eliseu disse assim: não, ninguém vai passar o fio da espada hoje. Dê pão e água. E a Bíblia diz que Jorão mandou servir um grande banquete aos inimigos. Ele serviu um banquete aos inimigos. Como isso, pastor? Porque muitas vezes a gente não tem que questionar Deus. Muitas vezes não, nós não podemos questionar no sentido de duvidar de Deus. Nós devemos obedecer. A ordem foi dada, o profeta disse: sirva aí pão e água. Chegou um banquete. E os soldados voltaram, barriga cheia, dizendo assim: puxa vida, nós viemos para uma guerra, o nosso inimigo nos capturou, nos tratou bem e nos manda de volta para casa. E nos manda de volta para casa. Sabe o que eu aprendo com isso? O final da história. Quando Jorão, através da ordem de Eliseu, ele cumpre a ordem que o Senhor havia determinado no céu, sabe o que aconteceu? E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Sabe qual é o grande fechamento disso? Quando você tratar com o amor de Deus quem te distratou, Deus luta por você e Deus trará paz para a sua vida, para a sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua saúde. Deus vai te abençoar. Você está lutando. Lembre que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é espiritual. Então, irmão, quer saber? Vamos ter a atitude de Jesus. Vamos ter a atitude de Jesus. E para a gente, fique de pé, irmão, fique de pé.